Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai analisar um dos pedidos de vocês nos comentários, que é o Banco ABC. Vocês pediram aqui nos comentários e hoje então nós vamos fazer essa análise a pedidos da nossa audiência. Muito obrigado por todos vocês que sempre engajam com a gente, deixam seu like, ativam as notificações, isso é muito importante pra gente. E também, mais uma vez, já deixem aí nos comentários, caso vocês queiram que a gente analise quais empresas vocês querem ou fundos imobiliários. Só deixar aí que nós vamos analisar. Então, começando agora a análise do Banco ABC, a gente nota aqui que no painel do AGF+, para quem não sabe o painel do AGF+, ele já dá tudo mastigado para a gente. Já dá o preço teto, já dá o dividendo que é projetado para o ano de 2022. E esse é o ranking justamente dos maiores dividendos projetados para 2022. Então a gente vê que o Banco ABC atualmente está na 19ª colocação. Porém, ele está com um dividendo projetado de 7,75%, o que é um valor bastante interessante, muito bom. E você nota então que realmente tem 18 possibilidades à frente dele, acima então de 7,75%, o que só mostra o quanto a Bovespa realmente está descontada, o quanto a gente está com oportunidades nesse mercado atualmente. E o engraçado é ver que a maioria das pessoas agora quer ir e fazer investimento em CDI, porque a taxa Selic está alta, sendo que a cabeça deve ser justamente o inverso. Você querer comprar as coisas quando elas estão baratas, quando elas estão descontadas e não quando elas estão caras. Porque em algum momento a Selic ela vai voltar a cair, isso é uma coisa cíclica. Então, além de você não ter o mesmo rendimento que você tem hoje, com uma Selic possivelmente acima de 10%, além disso, a gente sabe que a bolsa tende a ser o inverso da Selic. Então, por isso que a gente teve essa queda, porque a Selic está subindo, porém, em algum momento, como as coisas são cíclicas, ela vai cair e aí de novo as pessoas vão vir para a bolsa de valores, só que nesse momento, com certeza, quando está tudo às mil maravilhas, isso já está precificado também. Então você acaba comprando as coisas caras. Então realmente não dá para entender o ser humano, mas vamos lá. Então, Banco ABC sendo projetado um dividendo de 7,75% para o ano de 2022. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores fundamentalistas. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em torno de R$ 15,81. Eu sempre gosto de olhar aqui nos últimos 6 meses para ver aqui, ou no último ano, pode ser, para ver em relação ao topo histórico. Então a gente tem aqui um topo histórico em 17,72 e a gente vê que o valor de 15,81 não é tão distante assim do topo histórico. Em um momento que a bolsa está tão descontada, é interessante a gente buscar aí, por exemplo, um Banco do Brasil que está a R$ 30, sendo que o topo histórico foi acima de 50, porque só da ação voltar um dia ao seu topo histórico e só pela correção da inflação a longo prazo, obviamente, se você está comprando uma empresa sólida e perene, ela tende a voltar no seu topo histórico só pela correção da inflação. Então, no Banco do Brasil, por exemplo, é só um exemplo, caso ela volte para o topo histórico, só nisso você vai ganhar já quase 50% em relação à ação, fora os dividendos, que é o foco aqui no canal. Então, em relação ao desconto da all-time high, ou seja, do topo histórico, eu não vejo que está muito descontado, mas isso não é um problema nem é o foco. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos. Então, a gente vê aqui que a gente tem um dividendo médio de 5,91%. Então, esse é o dividendo médio que o Banco ABC ele paga aos seus investidores, só que lembrando que o dividendo ele é dado aqui ano após ano em relação ao dividendo que foi pago no ano ao valor que a ação estava. Só que o que a gente busca aqui é justamente aportar em empresas descontadas, e isso a longo prazo, ainda mais com o reinvestimento dos dividendos, você vai ter cada vez mais um preço menor, um preço médio menor da ação em relação a quanto ela está agora, e o seu dividendo, então, proporcional ao seu preço cada vez maior. Por exemplo, a gente sabe que o Barsi, a gente se espelha muito no Barsi aqui, Luiz Barsi, o jeito Barsi de investir. Ele, por exemplo, investiu no Unipar quando o Unipar valia centavos, então imagina só o dividendo proporcional dele quando ele recebeu dividendos nos últimos anos, quando a Unipar estava acima dos R$ 100, quase os R$ 100. Então, realmente, ele que tem um preço médio muito baixo, o dividendo proporcional ao preço dele acaba sendo gigantesco. Essa é a mágica do longo prazo e a mágica também dos juros compostos. Mas nós vemos aqui que a gente tem então em torno de 5,9% de dividendo, e isso aqui é bastante interessante, que a gente quer justamente um valor acima dos 6%
para o próximo exercício, né? O jeito Barça de investir fala em aportar em ações que vão pagar pelo menos 6%, e isso que dá pra gente também o preço teto, que a gente vai já já ver qual é o preço teto então do Banco ABC, mas vamos continuar aqui agora no PL. Então aqui a gente tem o preço sobre o lucro da ação, e a gente nota que historicamente a gente tem um PL de 7,22. Atualmente a gente está um pouco abaixo do PL, a gente está em 6,89, só que vocês notam aqui que 2013 até 2016 o Banco ABC te deu oportunidades melhores, onde ele estava mais descontado, chegando aqui em 2015 a 3,56 PL. Justamente o que a gente quer é olhar o histórico e tentar pegar o mais baixo possível, porque uma empresa perene, uma empresa sólida, que está dentro de um setor à prova de bala, um setor como é o setor bancário, então uma empresa sólida, muito descontado, é uma oportunidade e não um motivo de você ter medo. É isso que a gente sempre quer, boas empresas a bons preços que pagam bons dividendos. Então aqui pelo PL, a gente vê que está no PL ali da média, né? Não está de certa forma descontado, ele está ali na média aqui em torno de 7. Então, se a gente for olhar agora o preço sobre o valor patrimonial, a gente nota que esse sim está abaixo de 1, ou seja, se o Banco ABC liquidasse todas as suas ações, você receberia todo o seu dinheiro de volta e ainda sobraria 9% aí a cada ação, né? Você teria um lucro de 9%. Isso se a gente for levar em consideração o preço sobre o valor patrimonial médio, que está aqui em 0,91. Então, realmente, você nota que a média do preço ao valor patrimonial do Banco ABC já é abaixo de 1. É um banco então que ele é precificado abaixo, o preço abaixo do seu valor patrimonial. Atualmente a gente está ainda mais abaixo disso, está em 0,78, e a gente vê que no passado, somente uma vez em 2015, esse preço sobre o valor patrimonial ficou mais baixo aqui em torno de 0,55. Então, pelo preço sobre o valor patrimonial, pode sim ser bastante interessante o momento, porque nos últimos 12 anos, somente uma vez você conseguiu pegar um preço sobre valor patrimonial menor que esse aqui em 0,55, justamente em 2015. Desde lá, então, esse é o valor mais baixo do preço sobre valor patrimonial, e o fato dele ser abaixo de 1 também é muito interessante. Se a gente olhar aqui o crescimento da receita e dos lucros, a gente nota que a gente tem receitas crescentes nos últimos 5 anos e também lucros crescentes aqui nos últimos 5 anos, a uma taxa composta de 5,92, então sempre interessante. Se a gente olhar aqui então agora os proventos, o que a gente quer ver aqui é justamente uma curva ascendente, né? Que a empresa sempre pague mais dividendos ao longo do tempo. E de certa forma, a gente vê que isso é verdade. Se a gente pegar aqui desde 2007, vocês notam que tem uma curva que é ascendente, isso é muito positivo. E essa queda aqui, a gente sabe que realmente desde 2020, no problema de saúde que a gente está vivendo mundialmente, muitas empresas passaram por dificuldade. Aqui a gente teve a Selic ainda 2, 3%, que prejudicou muito o setor bancário, mas mesmo assim o Banco ABC não deixou de pagar dividendo. Isso eu considero de certa forma positivo, mas esse decréscimo aqui muito se dá também a esse problema. Então, se era um banco que tem esse dividendo ascendente, agora com a Selic aumentando, isso vai favorecer o setor bancário, e é uma empresa que está aqui com lucros crescentes, muito provavelmente também os dividendos continuarão nessa crescente. Agora a gente vem aqui para o painel de dividendo, porque o que a gente quer ver aqui é a frequência que o Banco ABC ele paga. Quanto mais vezes ele pagar ao ano, melhor. E uma proximidade do pagamento com a data compra, mais rápido esse dinheiro cair na sua conta e você aportar em boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos, e fazer dessa forma a bola de neve girar, fazer dessa forma com que a bola de neve aumente cada vez mais. E vocês notam que no ano de 2021 o Banco ABC pagou em janeiro, março, junho, outubro e dezembro. Isso foi muito positivo, porém não se engane com isso, olhe sempre o histórico. Vocês notam aqui que em 2020 só pagou em agosto, em 2019 pagou em dezembro e julho somente, então 2021 foi um ano atípico. Geralmente o Banco ABC ele paga 6 mestralmente, ele só paga 2 vezes ao ano. Aqui você pode ver 2 vezes em 2018, 2 vezes em 2017, então ele paga ali no meio do ano e geralmente em dezembro. Então o banco que paga semestralmente
eu não encaro uma frequência muito boa, eu gosto de pelo menos trimestralmente, assim como é o Santander, por exemplo, do setor bancário, porque você precisa dessa frequência, né? Principalmente para você que está começando agora. Eu também abri minha carteira aqui no canal, junto com a abertura do canal, então há pouco tempo, para conseguir mostrar para vocês a evolução. Então também eu busco uma frequência maior, porque estou no início, e no início você quer o dividendo mais rápido caindo na sua conta para você conseguir aportar em boas empresas que estão a bom preço, pagar um bom dividendo, fazer a bola de neve girar, mas principalmente pelo momento que a gente está agora. Eu encaro que as ações, várias ações, estão muito descontadas, a gente está com muita oportunidade no mercado. Por sinal, é isso que a gente enxerga aqui nesse painel do AGF+, diversos ativos pagando mais de 6% de dividendo projetado. Então isso é muito positivo, por isso que a gente quer quanto mais vezes ao ano, mais dividendo caindo na sua conta de forma mais rápida. Então a gente nota aqui, por exemplo, que a data compra, a data de pagamento, ela é próxima, isso é um ponto positivo. Então quanto mais rápido e mais vezes esse dinheiro cai na sua conta, melhor para você conseguir agarrar as oportunidades. Então, apesar da data de pagamento ser próxima à data com, ou seja, assim que ele anuncia dividendo, o dinheiro 2 semanas depois já está na sua conta, porém o ruim é que só paga semestralmente. O ano de 2021 foi um ano atípico, então somente 2 vezes ao ano. Então vamos ver aqui o payout do Banco ABC. A gente vê aqui que nos últimos 10 anos, a gente nota aqui que o payout ele gira aqui em torno de 50, 40, 30%. Então de 30 a 50%, isso é considerado, na minha visão, positivo, porque é um payout de certa forma conservador, 30, 40, 50% no máximo, e a gente viu o quê? A gente viu que o dividendo é interessante. Então, mesmo com um payout de certa forma conservador, você consegue ter um dividendo interessante. Se esse payout fosse na casa de 80, 90%, seria bem mais negativo, porque para manter esses valores de dividendo aqui, o payout precisa ser sempre elevado. Então, o fato do payout ter aí o seu valor em torno de 50%, isso é bastante positivo na minha visão, porque gera dividendos interessantes mesmo com o payout na casa de 50, 40%. E para ver aqui os lucros dos últimos 10 anos, vocês notam que se trata de um banco que dá lucro nos últimos 10 anos e lucros crescentes. Aqui em 2020 a gente teve essa diminuição, mais uma vez pelo problema de saúde que a gente está vivendo no mundo, porém vocês notam que são lucros crescentes, lucros desde 2011 aqui nesse histórico. Então uma empresa perene, uma empresa sólida, uma empresa que já se mostrou resiliente com o tempo e provavelmente vai permanecer assim por muito tempo, até porque está dentro de um setor bancário, um setor chamado setor à prova de balas, principalmente aqui no Brasil. Então isso que enquadra o Banco ABC ser uma ação previdenciária, como o BAR se chama, né? Ações que você compra quando elas estão descontadas, que vão te gerar dividendos eternos, aí, entre aspas. Então, vindo agora mais uma vez para o painel do AGF+, a gente tem, eles projetam um payout de 51%, então vai muito de encontro aí com a média que a gente viu, e uma projeção de dividendo dessa forma de R$ 1,22 por ação. Então, com esse dividendo, a gente tem um preço teto de R$ 20,31, ou seja, para você conseguir comprar o Banco ABC e ter pelo menos 6% de dividendo, isso é projetado, não existem garantias no mercado, mas o projetado, então para você comprar o Banco ABC e ter pelo menos 6% de dividendo, você pode comprar o Banco ABC até R$ 20,31. Eu estou falando aqui de ABCB4, né, o ticker do Banco ABC. Então até R$ 20,31 você pode comprar para ter 6% de dividendo. Então a gente tem uma diferença aí de R$ 4,47 do valor atual de mercado para o preço teto, o que gera uma margem de segurança aí bastante interessante. Então esse foi o Banco ABC, é um banco que, assim como diversas ações, está dando oportunidade, é um banco que está sendo projetado um dividendo acima dos 7%, que é bastante interessante, quase 8%, aí 7,75%, só que realmente o mercado está te dando diversas oportunidades. Então você tem aqui o Banco Santander com 7,87, você tem aqui o Banco do Brasil com 8,21, você tem aqui o Itaú com 8,61, você tem o Banrisul aqui com quase 9%. Então todo o setor bancário dando muitas oportunidades. E o Banco ABC é mais uma dessas oportunidades. Então o Ibovespa realmente está te dando muitas oportunidades e você tem que focar, na minha visão, principalmente para você que está começando. Não sai comprando 20, 30 ações, principalmente no início, foca em uma, junta um volume interessante, faz uma meta, junta, eu quero ter tantas ações
e busca essa meta, justamente para que você consiga ter um volume interessante daquela ação e depois você parte para outra. A gente tem literalmente a vida inteira para acumular. Eu também, é óbvio que eu sei também como vocês, o momento está muito interessante no mercado, eu também gosto de estar sempre conseguindo dividendo e conseguindo aumentar meus aportes para conseguir comprar mais coisas, porque eu também encaro que o mercado está muito interessante, por mais que caia mais, continuarei aportando, porque se cair mais vai significar que as oportunidades vão estar ainda melhores, mas seguimos firmes, então, com muito foco, em vez de sair atirando aí para 30, 40 ações. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, ativa a notificação e comenta aí nos comentários qual ação você quer que a gente analise aqui no canal. E é isso, investidor. Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente.